Amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a vida de cada um. Estamos aqui nessa noite reunidos mais uma vez em mais uma gravação das bem-aventuranças. Hoje estaremos fazendo o encerramento das bem-aventuranças, para na próxima semana dar continuidade nesse estudo desse que é o sermão mais longo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sermão, a qual ele traz para perto de si logo no começo, depois dele se assentar, ele traz para junto de si os seus apóstolos, seus futuros apóstolos, os seus discípulos ali, e começa a ensinar para eles a identidade do herdeiro do reino dos céus. Ele começa a ensinar para eles como combater as coisas desse mundo, ele começa a mostrar para eles as bem-aventuranças, as beatitudes. E como nós viemos falando desde o primeiro vídeo, que é mais que feliz. Uma pessoa bem-aventurada, ela é extremamente feliz, porque ela tem a convicção, ela tem a certeza, ela tem a esperança de que futuramente ou brevemente tomará posse de um reino de glória, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero aqui, então, nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estar aqui cumprimentando meu amado e querido irmão Jair. Irmão Jair, como é que está o senhor, meu querido irmão? Como foi o seu dia? Como foi sua semana? Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Yuri. Tudo bem? Como sempre, né? Muito correria, muito trabalho, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? E também ter a oportunidade, que Deus tem nos abençoado de ter a oportunidade de ainda estarmos compartilhando a sua palavra, né? Abertamente, sem perseguição, sem ninguém estar nos pressionando para nada. Então ainda a gente tem essa liberdade de meditar, estudar, compartilhar esse conhecimento. E é muito bom estar aqui com os irmãos, estar abrindo a palavra, meditando, estudando e compartilhando esse conhecimento para aquelas pessoas que irão assistir essa mensagem. Então é muito bom mesmo, e que isso não venha se findar tão cedo, né? Que a gente possa ter ainda muita liberdade para estar estudando e meditando a palavra de Deus. Amém? Amém, amém, irmão Jair. Glória a Deus, é muito bom mesmo, né? Poder estar aqui reunido com os irmãos mais uma vez, tendo esse privilégio de poder dar uma estudada, uma meditada na palavra do Senhor e a respeito de assuntos tão bons, né? Tão relevantes para essa época a qual nós estamos vivendo, onde muitos dos nossos amados irmãos têm perdido um pouco da identidade do verdadeiro cristianismo. Então eu quero aqui nessa noite também estar cumprimentando o meu amado e querido irmão Yuri. Irmão Yuri, graça e paz do Senhor Jesus, meu querido. Como está você? Como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Fala com a gente aí. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, pastor Klaus. Boa noite, irmão Jair. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para estarmos falando sobre o reino de Deus, nesse assunto tão maravilhoso que é as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus falou de coisas tão profundas, de algo tão importante para nós como igreja do Senhor. E esse estudo tem sido uma grande bênção. Em especial, eu tenho recebido uma grande bênção nesse estudo. O Senhor tem falado muito comigo e eu louvo a Deus por nós estarmos aqui falando dessas coisas do reino, estarmos falando das bem-aventuranças do Senhor Jesus, porque certamente Deus ele quer aperfeiçoar as nossas vidas, pois nós estamos vivendo um período de restauração, onde Deus ele quer restaurar a sua igreja para que nós venhamos a ter a mesma mensagem que o Senhor Jesus tinha quando ele esteve aqui testemunhando desse reino maravilhoso. Então, tem muitas coisas que o Senhor Deus precisa restaurar na igreja. E se os irmãos, de repente, acham que é difícil se encaixar nessas características que o Senhor tem nos ensinado aqui no Sermão da Montanha, os irmãos tenham a certeza que o nosso Deus é um Deus misericordioso, e ele é longânimo, e ele está nos preparando para a sua vinda. Ele é misericordioso, é por isso que ele ainda não voltou,
porque ele quer preparar a igreja para o nosso reencontro com ele. Então, nesse período aqui que antecede a sua volta, o Senhor Jesus vai estar nos restaurando, vai estar nos moldando para que essa identidade esteja presente na nossa vida. Então, o Senhor aqui está nos falando sobre essa restauração no corpo de Cristo. E o Senhor tem usado aqui esse momento aqui junto conosco para estarmos falando dessas coisas que o Senhor ele tem mostrado para que a sua igreja possa colocar em prática essas características nas nossas vidas, para que assim nós possamos estar identificados com o reino dos céus. Então, hoje à noite nós vamos dar continuidade a esse assunto tão maravilhoso, que o Senhor ele possa estar abençoando as nossas vidas e que nós possamos estar buscando o Senhor e que o seu Espírito possa nos levar a termos essas características nas nossas vidas. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou estar aqui passando a oportunidade para o nosso irmão Jair, para ele estar fazendo para nós uma oração nessa noite, orando para que Deus possa ter misericórdia de nós, abençoar as nossas vidas, nos fazendo ser canais de bênção e de vitória também na vida de cada um dos nossos irmãos que estarão nos ouvindo. Irmão Jair, ore pela vida dos nossos irmãos, ore também pelas nossas vidas, nos apresentando diante do nosso Senhor. Amém, amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, entregamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos neste momento. Que o Senhor possa, ó Pai, encher-nos o nosso coração com Teu Espírito para que a gente possa passar a Tua palavra com excelência. E também, ó Pai, que o Seu Espírito possa estar no coração daquelas pessoas que irão assistir essa mensagem, Pai. Que elas possam se sentir tocadas, sentir a Tua mão, a Tua proteção na vida delas, ó Pai. E que ao abrirmos a Tua palavra, que ela venha em encontro, ó Pai, com aquilo que precisamos, com aquilo que precisamos moldar em nossa vida, aquilo que precisamos moldar em nosso caráter, Senhor Deus. Perdoe, ó Pai, nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante a gente pegar e dar uma olhada e fazer um retrocesso para ver quais eram as pessoas que estavam ali presentes naquele sermão da montanha, né? Diversos tipos de pessoas estavam ali. Estavam ricos, estavam pobres, estavam miseráveis. Por quê? Porque antes de Jesus chegar ali, ele já vinha realizando a sua obra, ele já vinha pregando, ele já vinha realizando sinais, né? Então, Jesus ele começa o seu ministério e ali, diante daquela multidão, naquele monte, ele pega e começa a ensinar. Como eu falei aqui no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você a estar assistindo depois. Esse aqui é o terceiro vídeo da série das bem-aventuranças que nós estamos fazendo. Então, assim, eu convido você a estar vendo lá, porque é onde a gente fala por que Jesus pega e começa a ensinar os seus discípulos ali. Jesus começa a mostrar para eles a carta constituinte do reino do céu. Porque se há um reino, há um rei, e esse rei é Cristo. E ele traz do reino a constituição, que são as regras, as condutas daquele que quer tomar posse desse reino. Aquele que quer tomar posse desse reino vindouro, ele tem que ser assim. Ele tem que almejar isso, sabe? Ele tem que desejar isso. Então nós vemos aqui por que nós estamos, nós fomos tocados e direcionados pelo Espírito Santo para poder estar trazendo para os irmãos esse estudo. Porque nós estamos vivendo um período de grande apostasia. Nós fizemos um vídeo aqui, algumas semanas atrás, onde falamos sobre a apostasia. Então, como nós apresentamos algumas coisas que vêm acontecendo com nossos irmãos, né, com muitos de nossos irmãos, um abandono da fé, né, um retrocesso, uma falta de esperança, a esperança indo embora e os irmãos voltando às práticas do pecado,
mesmo às vezes estando na igreja, mesmo às vezes estando no meio do corpo, mas aí os irmãos pegam e começam a pecar deliberadamente, mesmo estando no corpo, sabe? E isso faz parte desse momento de grande apostasia a qual nós estamos vivendo. E é um grande sinal de que a vinda do nosso Senhor Jesus está próximo, porque ele falou que tudo aconteceria nos últimos dias quando surgisse uma grande apostasia, sabe, irmãos? Então, o Espírito nos direcionou a estar trazendo esse estudo para poder reacender de novo a chama do reino de Cristo, do reino do céu, no seu coração, para que você, meu irmão, saiba pelo que você está lutando. Você não está lutando para ir morar no céu. Você tem que entender que você está lutando para ser um cidadão do reino de Cristo, para ser rei e sacerdote juntamente com Cristo. Você está lutando para receber de Cristo o galardão da vida eterna, irmão. Essa é a herança que está proposto, que está guardada com Cristo. E quando ele vier da glória, onde ele está, quando ele vier para nos buscar, para nos levar, ele trará consigo o seu galardão. E qual que é o galardão? É a vida eterna. É um peso de glória, onde nós estaremos para sempre glorificados com Cristo, reinando com ele sobre as nações, reinando com Cristo aqui sobre essa terra, sabe, irmãos? Então, assim, eu convido você nessa noite a se levantar, a olhar, voltar ao lugar onde você caiu, onde você vê que você está falhando, onde você vê que não está sendo cumprida na sua vida essas bem-aventuranças, e que você possa se reerguer, se colocar sobre os seus pés, tá? E vir novamente, irmãos, se posicionar como um cidadão do reino do céu, como um cidadão do reino que vai reinar com Cristo. E quem vai reinar com Cristo, ele não pode ter fermento na sua vida. Saiba, irmãos, que nós estamos vivendo um período de festas. E nós, a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, nós entramos na festa da Páscoa e dos ázimos. Nós recebemos o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo nos lavou, e agora ele está nos purificando, tirando da nossa vida o pecado. Então a gente tem que dar liberdade para que o Espírito de Cristo tire de nossas vidas esse pecado, para que a gente se torne uma nova massa, para que a gente se torne um novo povo, para que a gente se torne uma pessoa sem a prática do pecado, livres do pecado, para que então a gente possa ser separado como primícias para Deus e ser revestidos de poder. Amém? Irmão Jair, o que você tem para nós aí, meu irmão? Faça a leitura aí dessas bem-aventuranças e pode já dar a sua fala inicial, meu querido irmão. Deixa Deus te usar. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero conectar, irmão. Eu vou conectar esse versículo com Romanos capítulo 1. Já deixei certo aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vem a ser pacificadores? Pacificadores, ele é ligado com reconciliação. Pessoas que não gostam de briga, não gostam de guerras, não é mesmo? Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz. Está falando de Cristo. Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui Paulo está falando judeu e gentil, que existia uma parede entre esses dois povos e que Cristo ele veio para realmente derrubar essa parede. E no Sermão do Monte, quando ele fala sobre os pacificadores que irão ver a Deus, como diz aqui, vou pegar as palavras que está certa aqui, né? Serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Ele está conectando com as duas casas de Israel, que é um estudo que a gente tem aqui no canal, não é mesmo? Cristo ele veio para derrubar isso daí.
E o que tinha na época? Muita briga, né? Muita discussão, muita briga com quem? Judeu e gentil. Não estamos nem falando da nossa época agora. A gente não está falando nem de corpo de Cristo, igreja, da atualidade. A gente está falando só naquele tempo. E Paulo estava falando que Cristo ele veio para isso. Ele veio derrubar essa parede da inimizade. E se a gente for mais adiante um pouquinho, dentro do próprio livro de Mateus, capítulo 5, verso 21 em diante, Cristo ele enfatiza isso daí. Ele fala para a gente não ter rixa, não ter briga. Vamos lá ler. Vamos ler. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, irar-se contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quer dizer, na lei falava em matar fisicamente. Cristo, ele amplia, né? Ele amplia o mandamento. Aí aquele fala, agora aquele que já se irar com o seu irmão, né? Ele já está sujeito a julgamento. O pacificador, essa bem-aventurança da pacificação, ele vem para derrubar esse muro. É para a gente, no lugar de briga, no lugar de contenda, é a gente pacificar, é a gente se reconciliar com as pessoas, com o corpo de Cristo. O pacificador não é aquele que não aceita guerras, não é mesmo? Isso também não, a gente não pode fazer essa pequena confusão aí. Mas é aquele que sabe guerrear a verdadeira luta. Qual que é a verdadeira luta? Porque a nossa luta ela não é contra a carne, né? A nossa luta hoje ela é espiritual. E ela não é contra o irmão, contra a irmã, contra a igreja, contra fulano, mas sim, ela é uma luta espiritual. Então a gente tem que procurar o quê? Se reconciliar, entende? Com os irmãos espiritualmente. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A promessa dos pacificadores serão chamados filhos de Deus provavelmente significa o quê? Que os verdadeiros pacificadores, eles vão herdar a terra, vão ser chamados de filhos de Deus, porque eles vão entrar no reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. E para mim concluir a minha fala, irmãos, eu vou ler aqui que eu deixei anotado. Romanos 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. É isso que um pacificador deve ser, né? Um homem de oração, uma pessoa de oração, uma pessoa perseverante, paciente e que está sempre buscando o quê? A reconciliação no corpo de Cristo. Juntar judeu e gentil, né? Falando assim, a grosso modo, judeu e gentil. Nós hoje, no corpo de Cristo, nós temos esse objetivo, esse trabalho, está sempre reconciliando o corpo de Cristo, irmãos com irmãos e irmãos com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo, com o evangelho do reino. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Amém. Amém. Exatamente, né, irmão Jair? É desse jeito. O pacificador, ele não evita o conflito, né? Um pacificador, ele se envolve no conflito, não para inflamá-lo, mas para resolvê-lo. Esse é um pacificador, né? É aquele cuja postura é primeiramente ativa, né, irmão Jair? O senhor tem razão, é isso mesmo, né? Irmão Yuri, tá com o senhor a palavra, meu querido irmão? Amém, pastor Klaus. Mateus capítulo 5, versículo 9, como o irmão Jair já leu, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o texto aqui está nos dizendo que felizes são aqueles que promovem paz. Então, aqui nós precisamos dizer o conceito de paz, porque o conceito de paz para o mundo
é apenas a ausência de conflito. Nós podemos dizer que a paz para o mundo é algo momentâneo, é algo passageiro. Mas a paz que o Senhor tem para nós é algo muito maior, porque essa paz que o Senhor nos dá fala de uma reconciliação que Deus ele quer fazer conosco. Porque o Senhor Deus, ele quer mudar a nossa vida. Ele quer retirar de nós o pecado, para que assim possamos sentir a paz que só aqueles que têm o Espírito Santo habitando na sua vida pode ter essa paz e promover essa paz uns para com os outros. Pois aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida é aquele que vai poder promover dessa paz. E essa paz, o mundo ele não tem para nos oferecer, porque a nossa paz, ela é diferente da paz que o mundo tem divulgado, né? Então, nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, o Senhor Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então, nós percebemos que só quem recebe essa paz do Senhor é que pode promover essa paz. Porque quando o Senhor Deus, ele passa a ser o nosso Senhor, nós provamos dessa paz, nós sentimos essa paz. Porque esse reino dos céus, a qual nós estamos divulgando, a qual nós estamos anunciando, é um reino de paz, é um reino de justiça que será estabelecido aqui na terra, quando o Senhor Jesus assumir os reinos deste mundo. Interessante que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é um versículo muito conhecido que nós usamos para falar da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, mas o comecinho dele, ele fala de uma outra coisa que nós, como cristãos, que nós, como filho de Deus, precisamos ter para que venhamos a estar nos identificando como filhos, né, como pertencentes a este reino, a esse reino dos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação. Então, são duas coisas. Ele fala para seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse versículo, ele é bem lembrado para falar, né, que sem santificação, ninguém verá a Deus. E isso está corretíssimo, é isso mesmo. Mas ele também nos diz para seguirmos a paz com todos. Olha a importância de nós estarmos em paz com todos. Porque aquele que tem essa paz, ele tem que andar em paz para com todos. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos que ter a paz e promover essa paz para todos. Temos que ser pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. E assim, nós estaremos identificados com o reino, e assim poderemos tomar posse desse reino, e um dia nós veremos a Deus, porque nós estamos promovendo a paz para com todos e buscando ter uma vida em santificação. Então, nós percebemos que temos que ser pacificadores, porque isso vai nos remeter a esse reino dos céus, que será um reino de paz, um reino de justiça, que será estabelecido aqui na terra. Então, se nós almejamos participar desse reino de justiça e paz, hoje, na nossa caminhada como filhos de Deus, como cristãos, como aqueles que querem se parecer com Cristo, nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos buscar paz com todos, para que assim
nós possamos estar sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus para podermos entrar, tomar posse desse reino dos céus. Então, que o Senhor Deus, ele possa estar gerando isso em cada um de nós, para que cada um de nós, como filhos de Deus, como cristãos que somos, como aqueles que queremos parecer com Cristo, possamos levar, né, toda a nossa caminhada com Cristo, promovendo a paz, porque essa paz ela já tomou conta de nós. Então nós precisamos transmitir a paz. E porque, como o versículo nos falou, felizes são aqueles que são pacificadores. Amém? Amém. Glória a Deus, exatamente, irmão Yuri. É maravilhoso, né? É interessante a gente analisar essa questão de pacificador, né? Essa missão que nos está proposta. Essa missão que nos está, na verdade, essa missão que nos está imposta, que foi colocada sobre nós, né? Pacificador é aquela pessoa que ela se envolve num conflito para promover a paz. É aquela pessoa que é dispenseira da paz. E nós temos o maior exemplo de pacificador no nosso meio, Cristo Jesus. O maior exemplo de pacificador. Por que Cristo é o maior exemplo de pacificador? Porque ele veio trazer para nós o evangelho da paz e, através desse evangelho, nos reconciliar com Deus. O irmão Jair leu referência lá em Romanos, e lá em Romanos mesmo o próprio apóstolo Paulo fala que todos pecaram e destituídos, banidos foram da glória de Deus, se tornaram inimigos de Deus. Uma pessoa que está em pecado, ela está em trevas, e não há paz entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Então Cristo veio, nos trouxe o evangelho da reconciliação, trouxe até nós o evangelho da paz e começou a anunciar. A primeira mensagem de Cristo para nós é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. E se vocês não se arrependerem dos seus pecados, não se reconciliarem com Deus através do arrependimento, vocês continuarão banidos da glória de Deus e sofrerão as consequências de passarem a eternidade banidos da glória de Deus. Então, olha só que interessante. Essa bem-aventurança, eu fui no dicionário buscar o significado de pacificador. Aí eu trouxe aqui alguma anotação, vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha que interessante. Pacificador é aquele que restabelece a paz. É a primeira. Segundo, é quem busca pacificar. Terceiro, ele apazigua. Quarto, ele é um pacifista. Quinto, o pacificador de conflito. Sexto, capaz de pacificar, de promover a paz. Olha o que ele faz em sexto lugar aqui, no que está escrito no dicionário. Ele é capaz de pacificar, de promover a paz. Né? O sétimo é acordo pacificador. Ele faz acordos de paz. E oitavo lugar, ele é um pacificante. Né? Então, olha só para você ver. Então, qual que é a maior missão de nós, cristãos, como pacificador? Foi-nos passado por Cristo a missão de sermos dispenseiros do evangelho da paz. Então, todo aquele que vem para Cristo, que conhece a Cristo, ele tem um ministério muito importante na igreja. É o ministério da reconciliação. É o ministério de promover a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E só há paz quando há arrependimento, quando há quebrantamento,
quando há renúncia. Quando você renuncia toda a obra do mal na sua vida, toda a obra do pecado na sua vida, aí você encontra paz com aquele que tem nas mãos o poder de lançar não só o seu corpo, mas também a sua alma no lago de fogo. Olha só, acontece então na sua vida a paz para com Deus, através do evangelho da paz. É interessante que o pacificador, ele é também um embaixador, né? Pois, além de promover a paz entre Deus e os homens, ele também estreita relações com um, com o outro, igual os irmãos falaram aqui, sabe? Ele chega no conflito, ele apazigua um conflito, porque agora ele é um ministro da paz, e ele não pode mais ser aquela pessoa que leva paz para a rua, mas dentro da sua casa ele está fazendo guerra. Ele está brigando com o seu irmão, ele está em conflito com o seu pai ou com sua mãe, ele está em conflito também com o seu cônjuge, mas lá na rua ele se mostra ser um santo. Então, quando você começa a compreender essas bem-aventuranças e chega aqui no pacificador, você tem que entender, nós precisamos entender que somos embaixadores de Cristo na terra. E o embaixador, ele é o representante principal de uma nação em outra nação. Ele é como se fosse o presidente da nação naquele lugar, ele é um pedaço da nação naquele lugar. Então, se nós falamos hoje do reino de Cristo, do reino do céu que virá com Cristo, quando ele vier com seu poder e glória, e nós falamos que somos embaixadores desse reino, nós temos que nos comportar como tais, com estreitamento de relações. Nós não podemos cavar abismos, nós temos que construir pontes. Um pacificador, ele não cava abismo, ele constrói pontes para então estreitar a relação, para estreitar laços. Olha só que interessante, que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 em diante. Olha só para você ver, ó. Assim, presta atenção, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Nele fomos feitos justiça de Deus. Olha que grandeza, irmãos. Olha que maravilha. Meu amado e querido irmão, se você está na igreja hoje e ainda não encontrou o seu ministério no corpo de Cristo, saiba que você tem um ministério muito importante nas suas mãos. Você tem o ministério da reconciliação. Você é aquela pessoa que vai promover a paz entre Deus e o homem. Você vai levar o evangelho da paz a essa pessoa e vai mostrar para ela que ela só terá a verdadeira paz se ela se reconciliar com Deus. E qual que é a herança desse pacificador? Qual que é a herança desse pacificador? Presta atenção. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Um pacificador é chamado de filho de Deus. Porque o filho, ele se parece com o seu pai. O filho, ele traz consigo as características do seu pai. Tem outra referência que eu gostaria de ler com os irmãos para poder encerrar minha fala.
que está lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mão humana. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Nos foram de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estão perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Viu aí? Ele reconciliou. Ele veio e reconciliou através da cruz, através do evangelho da paz, através da boa nova. Amém? Glória a Deus. Irmão Yuri, tem mais alguma coisa, meu querido irmão, que o senhor gostaria de acrescentar? Amém. É interessante que nós, como cristãos, nós temos o costume de saudarmos uns aos outros com a paz do Senhor, graça e paz do Senhor Jesus. Então, isso é interessante, porque quando nós saudamos uns aos outros com a paz do Senhor, significa que nós já temos essa paz habitando em nós, que nós já fomos reconciliados com Deus. E as pessoas do mundo, elas ainda não foram reconciliadas. Então, elas ainda não conhecem essa paz que o mundo não tem para nos oferecer. Apenas o Senhor Deus é que nos oferece dessa paz. Então, é por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas andam atribuladas, elas andam sem sossego nas suas vidas, sem tranquilidade, porque elas não provaram ainda dessa paz. E quando nós provamos dessa paz, o Senhor tem nos chamados para essa missão, de sermos embaixadores para irmos e levarmos essa paz em adiante. E isso é promover o evangelho da paz, porque é isso que vai reconciliar o homem com Deus. Quando o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, aí você realmente encontra descanso para a sua alma. E esse era o chamado que o Senhor Jesus fazia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tereis descanso para vossas almas. Então, hoje nós temos descanso porque nós temos dessa paz. E o mundo não tem essa paz para oferecer. Mas aquele que é filho de Deus, aquele que foi reconciliado, que alcançou o entendimento do evangelho da paz, ele tem a oportunidade e o privilégio de promover a paz, de levar essa mensagem adiante, de falar do projeto de salvação, de falar desse reino dos céus que será estabelecido. E hoje nós já provamos dessa paz, porque hoje o Senhor já está reinando em nós, o Espírito de Deus ele habita em nós, nós já alcançamos descanso para as nossas almas, mas nós estamos aguardando essa promessa, que vai se concretizar. Um dia o Senhor Jesus, ele será rei sobre toda a terra. E a vontade do Senhor, enfim, será feita na terra e no céu. E isso é maravilhoso, porque hoje nós já desfrutamos
né? Nós já sentimos essa alegria de desfrutar em partes desse reino, mas maravilhoso mesmo é quando o Senhor Jesus estiver aqui juntamente conosco e nós teremos o privilégio de reinar com ele, de assentar com ele no seu trono, para termos autoridade entre as nações e abençoarmos todas as famílias da terra. Que coisa gloriosa e tremenda é esse reino de Deus, né? O reino dos céus que está Aleluia. preparado para nós, os filhos de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, irmãos? Como é maravilhoso. O embaixador da paz, ele anda de contrário com o que o mundo nos ensina. Sabe? Igual o irmão Yuri acabou de falar aí. É interessante que Jesus ele vem trazendo para nós esse evangelho, essa boa nova, e ele manda a gente ir ao contrário de tudo que o mundo nos ensina. O que é esse mundo, irmão? É esse sistema com qual nós vivemos. Esse sistema manda a gente fazer guerra. Esse sistema manda a gente apedrejar. Esse sistema manda a gente fazer vingança, às vezes, injustiças e desjustiça com as nossas próprias mãos. Mas aí Jesus vem e fala, olha, você tem que promover a paz. Você tem que levar a paz. Você tem que ter paz com Deus e depois levar essa paz. Porque fazendo isso, você vai entender que o meu pai fala que dele é a vingança e ele é quem retribuirá. Você não deve fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não deve buscar a paz por seus próprios interesses. Você deve buscar a paz do homem com Deus para que o reino do céu seja estabelecido na vida daquele que crê nesse evangelho da Boa Nova. Irmão Jair, meu querido irmão, a palavra está com o senhor agora. O que o senhor pode trazer aí, um acréscimozinho a mais nos pacificadores? Deixa Deus te usar, querido. Só para finalizar, quando Cristo coloca esse ponto, né, pacificadores, o que a gente tem que procurar entender também é que ele está se referindo, né, a palavra ela tem um alcance não só com aquelas pessoas em onde que a gente conhece, né, ou que a gente não conhece tanto, mas a gente tem até uma certa intimidade. A palavra vai além disso, ela fala até dos nossos inimigos. Então isso é importante. Não ser vingativo, procurar não guardar mágoa, não guardar rancor, ser de verdade um reconciliador. É você trabalhar sempre em cima da reconciliação com o irmão, com o amigo, com o vizinho e até mesmo com aquela pessoa que às vezes tem até uma rixa com você, tem uma mágoa com você, não importa. Mas esse é o verdadeiro trabalho do Filho de Deus, do corpo de Cristo, é semear paz, pacificação, amor, benignidade, todas esses frutos do Espírito. Essa é a nossa missão, a missão da igreja do corpo de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, né? É a missão que nós temos que executar, né? É a missão que nós temos que realizar nessa terra, que foi nos imposta, como a gente leu lá na palavra, lá na passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, tá? Eu quero deixar para a meditação dos irmãos, às vezes os irmãos devem estar se perguntando, como eu aplico essa questão da pacificação? Como eu aplico a pacificação na minha vida? Como eu me torno um pacificador, né? Então, os irmãos podem depois estar lendo aí na sua casa, na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21, e Hebreus capítulo 12, verso 10 e 11, tá? E o irmão vai poder, então, entender como desenvolver esta beatitude, essa atitude de pacificador, essa bem-aventurança. Irmão Yuri, vamos então para os 3 últimos versículos. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Aqui vai ser tremendo. Deixa Deus te usar, querido. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 10.
Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Nós, como cristãos, nós somos perseguidos porque somos diferentes das outras pessoas. Não porque somos melhores, nada disso. Mas porque nós decidimos ter uma vida baseada na palavra de Deus. Que nós decidimos viver na justiça de Deus. Então, nós, como cristãos, buscamos ser imitadores de Cristo. Buscamos ser obedientes à palavra de Deus. E muitas das vezes, o mundo, eles não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. E nós buscamos viver a justiça de Deus, acaba que muitos acabam se levantando contra nós, por nós se posicionarmos, né, dando crédito aos ensinamentos da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele foi perseguido. Ele foi perseguido por se posicionar de modo que confrontava as pessoas ali da sua época, inclusive os religiosos da sua época. Muitas pessoas no mundo, elas sofrem perseguições por causa de suas condutas pautadas nos princípios cristãos. Mas a palavra de Deus nos fala que aqueles que querem viver em Cristo, aqueles que querem ter uma vida de obediência à palavra de Deus, eles serão perseguidos. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a palavra está dizendo que todos aqueles que querem se parecer com Cristo, que querem ter uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, serão perseguidos. Será que nós, hoje, temos sido perseguidos? É bem verdade que, ao longo de toda a história, os cristãos, a igreja, sempre foram perseguidos. A diferença é que uns foram perseguidos mais e outros menos. Mas a palavra está nos dizendo que nós seremos perseguidos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, fala assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, essa passagem aqui de Mateus, capítulo 24, versículo 9, nós sabemos que ela está dentro de um contexto em que o Senhor Jesus ele está fazendo a cronologia que antecederia a sua volta. E ele está falando que nós, como igreja, seríamos perseguidos. Muitos de nós até seríamos condenados à morte. Que nós seríamos odiados por todas as nações. E por que nós estamos sendo odiados pelas nações, pelo povo do mundo? Porque nós buscamos viver de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E para aqueles que estão nas trevas, muitas das vezes isso irrita as pessoas, por nós escolhermos sermos obedientes à sua palavra. E o Senhor Jesus, ele foi perseguido porque ele veio para cumprir a palavra do Pai, a vontade do Pai. Ele foi obediente em tudo. Então, o cabeça, Jesus, ele foi perseguido. E nós estamos ligados, diretamente ligados com o Senhor Jesus, como corpo de Cristo.
E se o cabeça sofreu, nós iremos sofrer também. E aqui nesse contexto de Mateus 24, o Senhor Jesus fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o Senhor, mesmo com as perseguições, as tribulações que se levantam, ele quer nos encorajar a permanecermos firmes até o fim. Até porque há uma promessa, como nós lemos aqui na palavra de Deus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se a gente perseverar até o fim, nós herdaremos o reino dos céus. Então, por que que mesmo mediante as tribulações, mesmo mediante as perseguições, a gente não se abala? Porque nós estamos em paz, irmãos. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Essa paz que o Senhor nos oferece, ela toma conta da nossa vida, do nosso viver. Então, o nosso alvo é herdarmos o reino, é entrarmos no reino de Deus. Então, independente de perseguição ou não, nós queremos o reino, nós queremos perseverar até o fim. Nós já fomos reconciliados com ele. E o morrer, para nós, é lucro. Como o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque aquele que morre guardando a fé, já está garantido a herança, já está garantido o reino dos céus. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por amor a Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Só quem faz isso é aquele que provou dessa paz, do amor de Deus na sua vida, daqueles que provou das riquezas do mundo vindouro, daquele que crê com toda a sua certeza que o reino dos céus está próximo, que em breve nós estaremos fazendo parte de um reino maravilhoso que será estabelecido aqui na terra, um reino de paz e de justiça. E o Senhor fala para Paulo aqui dentro desse contexto que a graça do Senhor era suficiente para Paulo. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo estava falando que ele estava alegre porque nas suas fraquezas é que o poder de Cristo se manifesta na sua vida. Então, Paulo, ele tinha certeza que ele ia desfrutar de um reino glorioso, de um reino de paz e de justiça. Então, independente das perseguições, ele se alegrava, porque ele sabia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós, como cristãos, temos vivido perseguições, evidentemente que uns mais, outros menos, né? Nós sabemos que existem cristãos, irmãos nossos na fé, como, por exemplo, na Coreia do Norte, lá na China, eles são perseguidos. Como que a igreja não pode sofrer, não pode padecer perseguições? A palavra está falando aqui, como nós lemos aqui em Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão todos. E se nós queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, de sermos parecidos com eles, com Ele, com o Senhor Jesus, nós também passaremos por perseguições. Só que, meus irmãos, nada poderá nos separar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo. Lá em Romanos, a palavra nos fala isso. Romanos, capítulo 8, 35, 39, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar dessa paz que nós sentimos por termos o Senhor habitando em nós. A alegria do Espírito é a coisa mais maravilhosa que o Senhor tem para nos oferecer. E se você, meu irmão, quer provar dessa paz, quer provar desse amor, quer ter essa reconciliação da sua vida com Cristo Jesus, o Senhor tem dado essa oportunidade para que você venha provar desse grande amor na sua vida. Porque certamente, se você provar desse amor, se você provar das riquezas do mundo vindouro, o Espírito de Deus vai fazer morada na sua vida e vai dar toda a certeza desse reino maravilhoso que está preparado, a certeza que um dia você estará sendo participante com Cristo desse reino maravilhoso. Então, independente das circunstâncias, independente das lutas, das tribulações, das perseguições, há uma promessa que nós herdaremos o reino dos céus. É maravilhoso isso, irmãos. É muito tremendo. Eu vou passar aqui a palavra aqui para um dos irmãos, para estarem falando um pouquinho mais desses versículos. Depois a gente contribui um pouquinho mais a esse respeito. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? É maravilhoso, irmãos. Aqui a gente está falando aqui sobre perseguição, né? A gente está falando aqui de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Mas por que eles sofrem perseguição? Eles sofrem perseguição porque buscam, porque têm fome e sede de justiça. Eles querem que a justiça de Deus venha e seja aplicada. Eles querem que as pessoas alcancem a justiça de Deus, né? E por isso são perseguidos, né? Irmão Jair, a palavra está com o senhor, meu irmão. Nós vivemos num mundo, né, bem conturbado, né? Isso é a nossa realidade de hoje. E algumas vezes as pessoas acabam se confundindo, né? Próprios irmãos, né? De que quando ele começa a sofrer algum tipo de perseguição, né? No trabalho ou em qualquer outra área, né? Ele acha que esse versículo já está se encaixando nele, né? Mas a gente observa que o versículo está falando que são aquelas pessoas que são perseguidos por causa da justiça de Deus. E é isso que deve ser bem frisado aqui em nossa mente e nosso coração. Não é uma perseguição por qualquer coisa, mas sim pela causa de Deus, né? Em Mateus, eu não vou lembrar, o capítulo 7, se eu não estiver enganado, os irmãos depois me corrigem, mas o próprio Senhor fala que tem muitas pessoas que fazem coisas, fazem trabalho para Deus, né? A passagem fala que expulsaram demônios, fizeram milagres, fizeram muitas coisas, mas Cristo olha para eles e fala assim, não, eu não conheço vocês. Essas pessoas não foram a praticante da verdadeira justiça de Cristo, da verdadeira justiça que Deus quer que nós exercemos aqui nessa terra. Porque como nós já dissemos aqui, como o irmão Yuri também já disse, nós aqui somos praticantes da justiça de Deus para exercermos essa justiça com uma excelência ainda maior no reino que Ele está preparando para cada um de nós. Aí a gente fica pensando, se eu não sou perseguidor, se eu não sofro perseguição, será que realmente eu estou sendo um verdadeiro cristão? Porque pela palavra, todo cristão, em algum momento, ou às vezes em vários momentos, ele vai passar por perseguição. Agora eu só preciso ver certinho se essa perseguição, eu não posso fazer confusão dessa perseguição pela justiça de Deus com provação.
Porque a prova, Deus permite a prova na nossa vida para a gente ser o quê? Ser forjado, ser lapidado. Isso é necessário na nossa vida. E não perseguido por causa da justiça de Deus, que é exatamente isso que o irmão Yori disse. O mundo hoje ele está totalmente contramão daqueles que realmente servem a Deus. Então a gente está andando na contramão. É uma multidão vindo em nossa direção e a gente está querendo passar pelo meio dessa multidão que está ao nosso encontro. Porque o mundo hoje ele prega totalmente ao contrário. Inclusive, essa pregação tão contrária da palavra de Deus, ela está ocorrendo no mundo hoje, que hoje muitos governos, né, no mundo já estão começando a proibir a leitura, a aplicação da palavra de Deus nas escolas. E isso está acontecendo cada vez mais. E os próprios cristãos não estão percebendo isso. E tudo isso está conectado. Então, quando a gente começa a exercer essa justiça de Deus, a gente começa a apunhalar a sociedade hoje. Porque hoje a gente não pode falar sobre várias coisas, tudo conceitos, ensinamentos bíblicos, tudo dentro da palavra de Deus, mas nós estamos sendo barrados de exercer essa justiça. Então, com certeza, essa perseguição, ela irá aumentar. Eu separei um texto aqui, de Apocalipse, só para me finalizar, eu deixei anotado isso. Apocalipse 2:3. Está falando da perseverança, e para a gente suportar essas provas, porque é de doer o coração, mas até os nossos próprios irmãos irá fazer perseguição em cima daqueles que querem realmente exercer a plena justiça de Deus. Isso irá acontecer. Isso é fato, está escrito, está profetizado isso. Que até aquelas pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, elas irão perseguir o próprio corpo de Cristo. Elas estão fora. É o que a gente comentou, é um estudo nosso que está no nosso canal que fala sobre apostasia. As pessoas que se apostatarão, elas irão começar a perseguir esses irmãos que são praticantes da justiça de Deus, que são praticantes da justiça de Cristo. Isso está profetizado. Então, a gente deve vigiar, a gente deve orar, meditar. Eu sempre falo isso, eu sou repetitivo, porque é na repetição que a gente consegue, sabe, frisar as coisas na nossa mente. A gente nunca pode deixar de se conectar com Cristo. A gente nunca pode se deixar de se conectar com Deus. E a gente só consegue através de oração e estudo da palavra. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que a gente possa realmente ter temor a Deus e exercer, mesmo sofrendo perseguição, mas que a gente possa exercer essa justiça para a gente herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Aleluia, né? Glória a Deus. É tremendo olhar e ver essas maravilhas da parte de Deus para nós, né? E é interessante a promessa. A promessa aqui é de herdar o reino do céu, né? Como o irmão Jair falou, como o irmão Yuri trouxe, sabe? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas até chegar aqui, olha só, Jesus estava ensinando, né, os apóstolos, estava ensinando os discípulos a respeito dessas bem-aventuranças. Olha só que interessante. Essas bem-aventuranças, da qual nós estamos tratando aqui, irmãos, elas começam com atitudes voltadas para Deus. A primeira delas é a pobreza espiritual. O segundo é pranto, é choro. O terceiro é mansidão. Quarto, fome e sede de justiça, né? Aí elas progridem para preocupações humanas, né? Misericórdia, pureza e pacificação. E a gente vê que antes de concluir Mateus capítulo 5, versículo 10,
com a inevitável realidade da perseguição e insultos, né? A gente vê também isso acontecer lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, em João 15, versículo 20. Essa inevitabilidade desagradável traz a promessa de participação na vida divina. Ela traz essa promessa, né? Pois é o que verdadeiramente bem-aventurança. É o que é verdadeiramente a bem-aventurança. Comunhão com o bendito. Essas bem-aventurança, ela traz para nós a comunhão com o bendito Deus. Sabe? Essas referências estão lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Tito 2:13, sabe? Ela traz essas comunhão. A gente vai ter comunhão com Deus, exercendo essas bem-aventuranças, aplicando elas. E somente uma pessoa que se dispõe a se tornar um pacificador, a ser uma pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus, a ser uma pessoa que se esvazia, a ser uma pessoa que chora na presença de Deus pelo pecado dela, que chora na presença de Deus pelo pecado do mundo, pelo pecado da humanidade, sabe? Aquela pessoa que busca, sabe, em Deus, essas pessoas é que são perseguidas. Essas pessoas é que sofrem perseguição, porque elas começam a andar na contramão do sistema, sabe? Mais para frente, quando a gente avançar um pouco mais nesse capítulo 5, a gente vai ver logo nos próximos versículos que nós vamos estar estudando semana que vem, sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. É como se Jesus falasse, olha, isso aqui que eu estou ensinando para vocês é para preparar vocês para o que ainda está por vir. Ainda virão coisas a mais. O sofrimento descrito aqui nessa bem-aventurança não são espinhos e ervas daninhas de uma queda em geral, né? Vamos ver, olha só para você ver essa referência aqui, lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu vou pegar um pouquinho antes aqui. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, saiba, irmãos, que antes nós precisamos saber como igreja, sabe? Aqui às vezes a gente fala para você diretamente, mas saiba que antes de estar aplicando, trazendo para a sua vida essa palavra, ela primeiro está sendo aplicada na nossa vida. E saibam que a gente tem que saber que antes de nós, outros precederam esse caminho, e Cristo também. Cristo foi perseguido também, perseguido pelos seus, perseguido por aqueles que guardavam a lei, perseguidos por aqueles que conheciam os profetas, conheciam a lei, sabe? A gente vê aqui, ó, em Marcos, o tipo de pessoa para quem Jesus estava falando, olha só. Jesus estava falando aqui nesse Sermão do Monte, estava presente lá, ó, estavam presentes os fariseus, estavam presentes os saduceus, tá? Estava presente lá também os escribas, estava presente lá os zelotes e estavam presentes os essênios. Cada uma dessas bem-aventuranças acaba confrontando diretamente a vida e a prática que esses irmãos aqui estavam praticando, a vida a qual eles estavam vivendo. Aí Jesus começa um discurso totalmente na contramão do que eles faziam, sabe? A gente falou aqui ainda agora, no versículo anterior, falou de pacificador. E é algo que não bate com quem eram os zelotes, sabe? Com esse pessoal aqui, com os zelotes, não bate. Porque eles esperavam um Jesus, um Messias, que viesse montado num cavalo de guerra,
para tomar Jerusalém das mãos do Império Romano, para promover a guerra. Aí Jesus fala, bem-aventurados pacificadores. Sabe, irmãos? Olha só, versículo 18, continuando aqui a leitura. Versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sacrifícios do presente tempo não podem ser comparados com a glória que é revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe? A criação está aguardando com grande expectativa que nós venhamos a ser revelados. Porque, olha só, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou à vaidade. Quem foi que sujeitou a criação a uma vida de pecado, a uma vida em desarmonia com Deus? Foi o diabo. O diabo, quando veio, ele tentou a Eva, tentou ela lá no jardim, fez com que ela pecasse, e ela então foi e também seduziu Adão, e Adão também veio e pecou, sabe? Então, veja que a partir daquele momento, toda a criação ficou sujeita à vaidade, sabe? Ficou sujeita ao pecado, sabe? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. Então, somente ela, mas também nós, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha que maravilha esse conselho e esse apontamento que o apóstolo Paulo está nos dando, sabe? E por sermos praticantes disso, por sermos provedores disso, por sermos embaixadores desse evangelho da paz, por sermos quem promove essa paz entre Deus e os homens, começamos a ser perseguidos, até mesmo pelos de dentro da nossa própria casa. Irmãos, nós não devemos ser aqueles que buscam a perseguição, que buscam ser perseguidos por fazer coisas erradas, por andar contrário às leis desse mundo. Não é esse tipo de perseguição que Cristo está falando aqui. Jesus está falando aqui daqueles que serão perseguidos por praticarem e aplicarem a justiça de Deus nas suas vidas, por serem eles exemplos para o mundo, por serem eles aqueles que vão proclamar o evangelho da paz, sabe? Olha só, lá em 1 Pedro, capítulo 3, olha o que é que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 12 em diante, diz assim, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, sabe? Mas, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha, tá vendo só? Olha o que fizeram com Estevão, irmãos.
lá em Atos, capítulo 7. Injuriaram ele, a gente vai estar falando aqui daqui a pouco. A gente vai estar falando junto aqui dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e injuriarem vocês. Olha só, bem-aventurados, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A injúria é o quê, irmão? A injúria é o falar mal, é o inventar mentira, sabe? É inflamar as pessoas contra o outro por causa de um bem que às vezes esteja fazendo, sabe? Eu busquei aqui a palavra injúria aqui no nosso dicionário, e olha só. Ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. Quando Jesus foi perante o Sinédrio, perante lá os sumos sacerdotes, trouxeram pessoas para dizer mau testemunho de Jesus, para poder, então, condená-lo a uma pena de morte. Então, se fizeram isso com o nosso Senhor, por estar aplicando a justiça de Deus, por estar falando da justiça de Deus, também não vão fazer conosco? Se perseguiram a Cristo, também não vão nos perseguir? Olha só para os profetas que vieram antes de nós. Olha para Elias. Elias foi perseguido e era homem de Deus, poderoso na palavra. Mas uma mulher incircuncisa se levantou, uma mulher pecadora se levantou e começou a perseguir Elias, ameaçou Elias de morte, e Elias, com medo, se escondeu até dentro de caverna. Então, se perseguiram os profetas que vieram antes de nós, também não vão perseguir a nós? É disso que Jesus está falando. Vocês serão perseguidos por causa da justiça, mas perseverem, como os irmãos aqui falaram. Sejam perseverantes, sabe? Não desistam, sabe? Continuem avançando. Vou passar aqui para o irmão Yuri falar mais um pouquinho. Amém, pastor. Estamos vendo, né, que nós, como servos de Deus, como cristãos, como filho de Deus, nós estamos observando o motivo pelo qual nós somos perseguidos. Porque nós, como aqueles que andam na luz, aqueles que querem viver uma vida na justiça de Deus, nós andamos na contramão do mundo. O mundo está indo para um lado, nós estamos indo para um lado oposto. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós se convertemos, né? Nós estávamos indo para o fluxo que o mundo está caminhando e, de repente, ali o Senhor nos chama, nós aceitamos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito para fazer morada em nós e daí, a partir daquele momento, nós convertemos a nossa vida para estarmos andando de acordo com a sua palavra. Nós passamos a fazer somente a vontade do Pai, assim como o Senhor Jesus foi. E o Senhor Jesus, por fazer a vontade do Pai, ele foi perseguido. E nós, como cristãos também e participantes do reino juntamente com Cristo, nós também somos passíveis de sermos perseguidos. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a permanecermos firmes, porque há uma recompensa. E a recompensa é nós herdarmos esse reino. E lá em Mateus, capítulo 5, 11 e 12, fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo injuriados e mentindo, falando de nós, né, injúrias, falando mentiras a nosso respeito por amor a Cristo, é para nós nos alegrarmos, é para que nós venhamos glorificar a Deus, porque grande é o nosso galardão nos céus. Então, feliz é aquele que, por causa de Cristo, for perseguido, porque
o nosso galardão nos céus será grande. E nós sabemos que hoje, todo o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, durante a nossa caminhada, aguardando a promessa da sua vinda, o nosso galardão está sendo acumulado lá no céu. Mas o nosso galardão sendo acumulado lá no céu, não significa que nós iremos lá no céu para receber esse galardão. Porque a palavra de Deus nos diz que no dia da sua vinda, esse galardão que nós estamos ajuntando hoje nos céus, que hoje se encontra lá no céu, nós vamos ver na palavra de Deus que esse galardão, o Senhor Jesus, ele vai trazer consigo no dia da sua vinda. Isso nós podemos ver lá em Isaías 40, versículo 10, que fala assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Então, tudo aquilo que nós estamos acumulando no céu, que é o nosso galardão, ele acompanha o Senhor Jesus, ele trará o nosso galardão para entregar a cada um no dia da sua vinda. Isso é confirmado também em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12, que nos fala: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Todo o sofrimento que nós passarmos aqui nessa vida por amor a Cristo, há uma recompensa. Nós estamos acumulando tesouros no céu. Nós estamos acumulando galardão que Cristo irá trazer consigo no dia da sua vinda. É motivo de nos alegrarmos por nós termos esse privilégio de sofrermos por Cristo, de sermos perseguidos por Cristo, porque a nossa recompensa está com Ele, e Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Lá em Mateus capítulo 10, 22, fala: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, a palavra, ela nos encoraja, ela nos anima a perseverarmos até o fim, porque grande será a nossa recompensa. Grande será a alegria quando nós reencontrarmos com o Senhor nos ares, para que Ele entregue o nosso galardão. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, fala assim: lembre-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, nós estamos vendo que, assim como o Senhor Jesus, ele sofreu perseguições, nós também padeceremos de perseguições por amor a Cristo. Mas nós temos que perseverar nesse propósito, nessa busca para entrarmos nesse reino do qual foi prometido a nós. Porque, meus irmãos, independente das circunstâncias, independente das perseguições, nós precisamos levar adiante o evangelho da paz. Sabe por quê, irmãos? Porque até mesmo aquele que nos perseguem, eles precisam ter a oportunidade de ouvir falar deste evangelho, de ouvir falar deste reino. Os irmãos sabem, ou se não sabem, o apóstolo Paulo, um dia ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja. Imagine vocês se Deus não tivesse tido misericórdia da vida de Paulo. Ele perseguiu a igreja, mas o Senhor o amou, o Senhor o chamou, o Senhor deu a oportunidade para que ele conhecesse desse grande amor. E no dia em que o Senhor revelou esse grande amor na sua vida, e ele provou dessa paz que o mundo não tem para nos oferecer, ele passou de ser aquele que persegue para virar aquele que passou a ser perseguido por amor a Cristo. Então é por isso que ele se alegrava ali nos seus sofrimentos, nas suas tribulações, nas suas perseguições, porque um dia ele perseguiu também, mas quando ele provou desse grande amor na sua vida, ele passou a se alegrar
porque o Espírito de Deus tomou conta da sua vida. Ele provou desse grande amor e ele passou a provar das riquezas desse mundo vindouro. Ele passou a compreender o que é o reino de Deus. Então, independente daquela dificuldade, daquela tribulação, daquela perseguição que Paulo vivia, ele se alegrava por poder ter a certeza que ele seria participante do reino dos céus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 16, fala assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, para nós nos alegrarmos por podermos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Porque quando a sua glória for revelada, ou seja, no dia da manifestação da sua vinda, nós exultaremos com grande alegria, porque nós receberemos a nossa recompensa. Então, irmãos, vale muito a pena sofrer por amor a Cristo, porque essa vida aqui é apenas uma passagem. A vida passa muito rápido. A vida aqui é passageira. Se nós morremos guardando a fé e guardando a esperança de participarmos desse reino, nós viveremos com ele para sempre. Então, como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, vamos se alegrar que a momentânea tribulação que passamos aqui, a momentânea perseguição que nós, como os cristãos, podemos padecer por amor a Cristo, é algo momentâneo, é algo transitório, é algo passageiro, mas a alegria do reino será eterna, meus irmãos. Nós teremos a oportunidade de reinar num reino eterno por toda a eternidade, para poder abençoar as nações da terra. E isso é um privilégio para nós como igreja, para nós como os cristãos. Então, nós temos que se alegrar se nós passarmos sofrimentos e perseguições por amor a Cristo. O texto continua dizendo: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, o Espírito Santo que repousa em nós, que habita em nós, é que nos faz, mesmo mediante as provações e perseguições, continuarmos sermos felizes, porque nós temos certeza que a nossa recompensa ela está garantida. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, para nós, como igreja, nós temos que glorificar, independente das circunstâncias, independente das provações, independente das lutas, independente das perseguições, nós temos que nos alegrar, nós temos que glorificar. É bem verdade que glorificar a Deus nos momentos de alegria é muito fácil, mas glorificar a Deus nos momentos de perseguições, nos momentos de aflições, é somente para aquele que vive pela fé. É somente para aquele que realmente se parece com Cristo. É somente para aquele que tem o Espírito de Deus habitando na sua vida. Porque é pelo Espírito, meus irmãos. Nós, como humanos, nós somos fracos, nós somos necessitados, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas pelo Espírito Santo de Deus, é ele que nos gera a sermos santos, a sermos parecidos com Cristo, a levarmos uma vida de obediência à sua palavra, de levarmos uma vida observando todos os seus ensinamentos, buscando a justiça de Deus. Hoje, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem dado a oportunidade para você também provar desse grande amor, de provar e conhecer o Evangelho da paz, o Evangelho do reino de Deus, porque esse reino será um reino de abundância, de justiça e paz. Tudo aquilo que esse mundo não tem para nos oferecer, nós iremos se realizar
e será concretizado aqui na terra, porque esse reino que é dos céus, ele virá dos céus para dar à terra aquilo que ela nunca teve durante esses quase 6.000 anos. Mas quando o Senhor Jesus assumiu os reinos, quando o Senhor Jesus, juntamente com a igreja, assumiu o governo dessa terra, aí sim essa terra encontrará paz. Essa terra encontrará descanso. Então, meus irmãos, que nós possamos valorizar essa bênção maravilhosa, essa oportunidade única e maravilhosa que Deus quer que cada um de nós possamos adentrar e tomar posse desse reino. Como a palavra fala, é por muitas tribulações é que nos importa adentrar no reino de Deus. Então vamos seguir firmes, porque o Senhor, ele vai nos fazer vencedores para que venhamos perseverar até o fim e herdarmos esse reino glorioso, esse reino maravilhoso que é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Tremendo, irmão. Louvado seja Deus. Está vendo o convite, irmãos? O convite que nos é feito, olha só que maravilha de palavra essa que o irmão Yuri trouxe para nós. Tantas referências maravilhosas que tem na palavra. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você aqui. Às vezes o que está te faltando, o que está faltando para a igreja atual, que tem se afastado dos caminhos do Senhor, que tem seguido a homens que distorcem a palavra de Deus, o que está faltando é se voltar para a palavra. O que faz um cristão perder a sua identidade é ele se afastar da palavra. Ele começa a trazer para si pessoas que começam a pregar a palavra que vai massagear o ego dele e vai ficar dizendo a vida inteira que ele é bom, não, que Deus te ama, não, que Deus tem o melhor para você. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O amor de Deus só se manifesta na sua vida a partir do momento que você permanece debaixo desse amor. E para permanecer debaixo desse amor, uma das coisas que você precisa reconhecer é que você carece da graça de Deus. Você tem que estar debaixo dessa graça. Amém? Eu vou estar passando aqui para o irmão Jair fazer suas considerações finais. Logo depois também eu vou estar fazendo minhas considerações finais e deixando para os irmãos aqui algumas referências com as minhas considerações finais. Irmão Jair, está com o senhor a palavra, meu querido irmão? Suas considerações finais. Amém, amém. A gente vê que a palavra de Deus é tremenda, né? É tremendo. Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, quando ele veio aqui, ele trouxe a mensagem, né? Ele trouxe a mensagem do reino. Só que o próprio povo dele, escolhido por ele, não estava preparado para a mensagem que ele estava trazendo naquele momento. Rejeitaram, ridicularizaram, zombaram, fizeram tanta coisa com Cristo. Agora, o porquê que a igreja hoje não deveria passar pelo mesmo caminho, passar pelo mesmo processo? E ainda tem muitos irmãos nossos que acreditam que a igreja não irá passar por isso. Mas isso, infelizmente, né, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a igreja irá passar por isso sim. Cristo, ele veio, trouxe a mensagem, sofreu o que nós conhecemos porque está registrado, passou por tanta coisa, e muitos rejeitaram. Muitos. Hoje não é diferente. Hoje, muitas vezes, nós somos ridicularizados no serviço, na escola, na sociedade, porque conectado com o versículo 10 que a gente estamos falando, quando você começa a andar na contramão do mundo, quando você não é perseguido, você é zombado, você é taxado de vários nomes, de várias formas. E tem muitos irmãos, muitas pessoas que não suportam isso.
é onde que acaba aderindo a favor do mundo, né? Aí acaba levando aquele evangelho, aquele cristianismo barato, mas para não ser ridicularizado, para não passar zombaria, para não ser injustiçado. Mas, irmãos, essa é a realidade da igreja. Essa é a realidade da igreja. O povo de Deus irá passar por isso. Isso é fato. Está escrito, está profetizado. Eu vou ler um verso para mim encerrar as minhas considerações. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso com aquilo que é bom? Se nós somos praticantes da justiça, isso é bom. Aos olhos de Deus, isso é bom. Então, quem que pode nos maltratar se estamos fazendo a justiça de Deus? Não existe esse. Não existe esse ser no universo que pode nos maltratar, porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Criador. Isso é o que mais importa nas nossas vidas hoje. Por mais dificuldade que nós tenhamos hoje, num mundo totalmente corrompido, pervertido, mas se mantermos na justiça, no caminho de Deus, Ele não irá nos abandonar. Disso possamos ter a plena certeza e convicção disso. Amém. Amém. Glórias a Deus. Maravilhoso, irmão Jair. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? É maravilhosa essa palavra mesmo, igual o senhor falou. E a gente tem que perseverar, irmãos. Perseverar. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós aqui. Continuando a falar sobre a questão da perseguição que nós sofremos por sermos cristãos. Mas só que antes de nós, outros sofreram. Outros foram injuriados. Outros foram difamados. Estevão foi apedrejado. Isaías foi cerrado ao meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe? Só que antes disso acontecer com eles, os apóstolos, quando foram açoitados lá no templo, eles saíram alegres e contentes de dentro do templo, porque tinham sido açoitados por amor a Cristo, em nome de Cristo. Mas eles não estavam alegres porque tinham apanhado, eles estavam alegres por causa da causa. A causa pela qual eles apanharam, sabe? A causa pela qual eles foram açoitados. Isso os deixaram alegres. E às vezes, meus irmãos, você está sofrendo e o seu sofrimento não é pela causa de Cristo. O seu sofrimento, às vezes, é por causa da angústia, porque você não consegue alcançar as coisas dessa terra, sabe? É porque você não consegue, às vezes, trocar de carro. É porque você não consegue, às vezes, comprar a sua casa própria. Às vezes você fica sofrendo por causa disso e pega e acaba atribuindo a essas coisas como se fossem perseguições. Mas, irmãos, em primeiro lugar, a nossa herança está em Cristo, sabe? Deus nunca quis que você se apegasse às coisas desse mundo, mas sim que você se apegasse a Cristo, sabe? Até no comer e no beber e no vestir. Ele disse que para a gente não andar ociosos com o que a gente vai comer, beber e vestir, porque Ele vai nos dar todas essas coisas, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Quais coisas que Ele vai nos dar? Pão, vestimenta, sabe? Água. Ele vai nos dar as coisas básicas que precisamos para viver. Mas o problema é que nós, às vezes, trazemos sofrimento para as nossas vidas por querer demais as coisas que são desse mundo e querer de menos as coisas que são e que fazem parte da justiça de Deus. Olha o que Jesus fala lá em João capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 21. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, outros me odiaram a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aleluia, glória a Deus. Sabeis que primeiro odiaram a Cristo. Irmãos, os nossos amados, queridos irmãos que antecederam a nós, sofreram por causa desse evangelho, por saber a herança que estava proposta, como na palavra que o irmão Yuri trouxe para nós aqui ainda agora, como nessa palavra que o irmão Jair trouxe aqui para nós, sabe? Eles sofreram por causa disso. Eles se desapegaram de tudo que é desse mundo. E por desapegar desse mundo, eles andaram na contramão do mundo. E por andar na contramão do mundo, o mundo os perseguiu. Por quê? Porque eram cristãos. Porque somos cristãos. Por isso que o mundo nos odeia. Sabe? Por isso que o mundo fica querendo... A gente não pode se afeiçoar a esse mundo, irmãos. Não podemos nos afeiçoar a esse mundo. Olha só, o que é que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 15 em diante. Eu já estou encerrando, irmãos, mas eu estou aqui concluindo com essas referências e também já deixando as minhas considerações finais. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Está vendo o porquê do nosso sofrimento? Está vendo o porquê que a gente está convidando a todos aqui para voltarem às primícias? Voltarem aos primeiros rudimentos do Evangelho? Voltarem às primícias do Evangelho de Cristo? Para que, meus irmãos, a palavra de Deus se renove na sua vida. Porque é tempo de restauração, é tempo de renovo. Vai acontecer um grande avivamento nessa terra, mas só há avivamento quando a palavra de Deus é restaurada. Sem restauração da palavra, sem restauração do evangelho, não pode haver avivamento. Por isso que, às vezes, você vê um irmão ou uma irmã manifestando na vida deles a graça de Cristo. É porque eles estão se voltando para a palavra. E ao se voltar para a palavra, automaticamente, eles são renovados para com Cristo. Porque a esperança da glória é renovada no seu interior. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, essa palavra que nós estamos trazendo para você hoje, ela é fiel, porque nós temos que buscar o que nos está proposto, o reino eterno. Amém? Então, que você possa saber que Jesus, ele começa o seu sermão
lá no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele termina aqui, esse sermão aqui, das bem-aventuranças, ele termina dizendo para nós, exultar e alegrar, porque o galardão é grande nos céus. Ele trará, está lá nos céus, está guardado lá. E quando ele vier com poder e grande glória, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e seremos levados ao encontro dele nos ares. E então receberemos da sua mão o nosso galardão, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E estaremos eternamente com ele, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmão Yuri, suas considerações finais, meu querido. Amém. Tremendo, né, irmãos? Esse ensino para nós aqui do Sermão da Montanha é maravilhoso para cada um de nós aqui analisarmos a nossa vida, porque nós estamos nesse processo na nossa caminhada de aperfeiçoamento, de sermos moldados pelo Espírito Santo. E o Senhor quer trabalhar em cada um de nós para que nós venhamos nos enquadrar em todas essas características que o Senhor Jesus nos ensina aqui no Sermão da Montanha. E ele é longânimo, ele é paciente. O nosso Deus é um Deus amoroso e misericordioso por cada um de nós. E ele tem dado tempo para que cada um de nós venhamos a buscar esse aperfeiçoamento nas nossas vidas, para que nós possamos ter a identidade daquele que herdará o reino dos céus. E o Senhor Deus, ele é tão misericordioso que ele nos ensina na sua palavra, aqui na continuidade do capítulo 5 de Mateus, um pouco mais para baixo, que é um capítulo com bastante versículos, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar a orarmos por aquele que nos perseguem. Olha só, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina a orar por aquele que nos perseguem. Em outros textos da palavra, o Senhor Jesus vai nos ensinar a abençoar aquele que nos perseguem. E nós podemos ver que é um ensino totalmente contrário com aquilo que o mundo ensina por aí. Porque certamente quando uma pessoa é perseguida, ou uma pessoa ali está sendo levantado injúrias, difamações, levantado ali falsos testemunhos acerca da sua pessoa, nós vemos que a pessoa ali acaba ficando revoltada, acaba gerando um sentimento de ódio no seu coração, de querer se vingar por aquela pessoa que possivelmente possa estar perseguindo a sua vida. Mas o nosso Deus é um Deus tão misericordioso que ele nos ensina a orar por aquele que nos perseguem. Ele nos ensina a abençoar aquele que nos perseguem. Por que isso, irmãos? Porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos venham se arrepender e tenham pleno conhecimento da verdade. Como eu disse aqui um pouco antes, Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Imaginem só se Deus não houvesse misericórdia sobre a vida de Paulo e não tivesse dado a oportunidade para que ele o conhecesse, para que ele conhecesse o Evangelho da Paz. Mas Deus, ele tem nos ensinado a sermos misericordiosos, a sermos piedosos, a termos esse amor para com as pessoas, independente do que aquelas pessoas venham fazer conosco. Se elas nos perseguirem, nós temos que orar por ela, porque nós sabemos, nós aprendemos aqui, durante todo esse estudo, que as pessoas nos perseguem porque elas não conhecem o amor de Deus, porque elas não conhecem o Evangelho da Paz, porque elas não conhecem esse reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque a partir do momento que a pessoa conhece Jesus, e o Espírito Santo passa
a fazer morada, o Senhor realmente muda a nossa vida, o Senhor nos transforma, o Senhor nos reconcilia com Ele. Nós alcançamos a reconciliação com Deus. E a partir desse momento, o único desejo das nossas vidas é falar desse amor de Deus, é falar do seu reino, é falar da sua palavra, é anunciar Jesus, é anunciar o seu reino, é estarmos reunidos aqui entre irmãos numa sexta-feira, aqui já em noite avançada, nós estamos aqui falando das coisas do mundo vindouro, desse reino maravilhoso que será estabelecido na terra. Então, que nós possamos valorizar esse amor de Deus para com as nossas vidas, para que assim nós possamos dar lugar para que Deus possa trabalhar em nós, para que assim nós possamos ter todas essas características daqueles que irão herdar o reino dos céus. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Klaus, a vida do irmão Jair, a vida dos nossos irmãos que nos acompanham aqui nessa oportunidade aqui, nesse estudo aqui do Sermão da Montanha, para que possamos prosseguir juntos nesse propósito e perseverar até o fim, porque, irmãos, é grande, é muito grande a recompensa que está nos preparado para cada um de nós. A recompensa é desfrutarmos, é entrarmos, é tomarmos posse desse reino maravilhoso que Jesus irá estabelecer na terra. E ele dará a oportunidade de reinarmos com ele. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Irmão Jair, Deus abençoe sua vida. Um ótimo fim de semana para o Senhor. Irmão Yuri, Deus abençoe também a vida do meu amado querido irmão. Um ótimo fim de semana, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, querido ouvinte. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Seja você um participante desses que vão herdar o reino do céu. Seja você um desses aqui que contribuem para a dispensação desse evangelho da paz. Então se inscreva no nosso canal, oferte o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, para que mais irmãos que você vê que estão andando na contramão do que Cristo falou para que nós andássemos, sabe? Cristo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há como chegar ao Pai se não ser por ele. Não tem como ir ao Pai se não for por Cristo. Então, se você vê que tem alguns dos nossos irmãos, alguns dos seus irmãos aí, que não estão andando de conformidade com essa palavra, como no último versículo que eu acabei de ler agora, que é fiel. Então, irmãos, compartilha com ele esse vídeo. Esses 3 vídeos que nós fizemos até agora, falando apenas só das bem-aventuranças, para que ele possa, então, acordar, para que ele possa fazer parte das virgens prudentes, que tem nas suas lamparinas azeite suficiente para clarear os seus caminhos quando a noite chegar. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.